Então, é o que eu queria falar naquela primeira entrada. O Bruno Faleiro, após a entrevista coletiva do Tite, ele informou que não teremos jogadores na zona mista. Então, eu acho que é importante, né, nesse momento assim, que você entrega uma goleada dessa, né, começando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se eu fosse jogador, né, eu ia pedir para falar. Por mais que o torcedor ele não quer mais fala, né? Ah, temos que reagir, essas coisas todas, mas eu acho que é importante, assim, alguém chamar a responsabilidade neste momento, né? Porque foi uma estreia vergonhosa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, acho que. Eu não me lembro a última vez que o Cruzeiro tomou 4-0 num jogo, né? Com sinceridade, velho. Teve 2024 com o Bahia 4-1 lá em Salvador. Ô Acho que Samuel, mais do que o, falta de desempenho, sim. o Valu até trouxe aqui, você estava ainda indo lá para a coletiva, no Cruzeiro Stats, até te passaram aí, né, Valu? A última vez foi o quê? 2012? Por 4 gols Isso. de diferença? O grande Bernardo Lopes lá, Samuca, passou que foi. O Cruzeiro não perdia por 4 gols de diferença desde o dia 3/11 de 2012. Praticamente 13 anos e meio. Cruzeiro 0, Santos 4 na Independência. Pois é, me recordo, o Neymar destruiu nesse jogo. Então, é uma vergonha muito grande, né? Começar a Série A dessa forma, com o Olé do Botafogo. E eu tava falando, Léo, Valu, Rafa e amigos aqui da Samuca TV, no finalzinho ali tivemos um problema de sinal, né? O Cruzeiro começa um ano com muita expectativa, faz uma grande contratação, que é o Gerson, mantém a base, né? Recusa aí investida muito forte do Flamengo no Caio Jorge, consegue a permanência do Matheus Pereira e aquela expectativa para todo mundo, né? O discurso, diretoria falando sobre brigar por títulos e esse mesmo departamento, né, aí incluindo futebol, comissão técnica e jogadores, eles conseguem chegar no final de janeiro com o Cruzeiro entrando numa crise, né? Eu acho que não dá para ninguém negar que você estrear dessa forma em 6 jogos, são 4 derrotas, em 3 jogos com o time titular teve só a vitória para cima do Uberlândia. Então, é um princípio sim, é uma turbulência que o Cruzeiro começa a enfrentar no primeiro mês do ano, né? Tendo uma base mantida. Porque senão fica parecendo que o Cruzeiro fez uma reformulação absurda, né? Contratou um monte de gente, perdeu um monte de gente. E não. Praticamente quem o Cruzeiro quis, ficou, né? E se vai sair agora é porque mudou também aquele discurso que foi feito há algum tempo, né? Então, o Cruzeiro está se enfiando nesse processo, ele caminhando com as próprias pernas para esse momento, né? E o Tite, a impressão que eu tenho aqui da entrevista coletiva é que ele sabe que existe uma cobrança, uma pressão e tem que existir realmente. Quando você pega um trabalho que deu muito certo, ou muito certo, vamos dizer, que deu certo, né? O Cruzeiro fez um trabalho que chegou aí numa terceira colocação do Campeonato Brasileiro e depois você consegue uma vaga para a Copa Libertadores e aí vem uma troca de comando técnico, porque o técnico não quis continuar. Quando você fala de aprimorar algumas coisas, não teve nada aprimorado até o momento, né? Então já tem aí 25 dias, né, de trabalho, de treinos e tudo. E a resposta ela precisa ser dada porque a pressão vai ser cada vez maior, né? E acho que é uma pressão justa, porque não está faltando encaixe disso e daquilo. O Tite usou aí esse ritmo de jogo, né? Então vamos colocar o time contra o Betim, contra o Coritiba, contra o América e assim vai. Não poupar mais ninguém, até porque é começo de temporada, né? E que essa turma aí se vire para dar uma resposta, né? Claro que quando a gente fala aqui, não acho... o Tite tem algumas escolhas que são questionáveis. Essa que eu fiz, por exemplo, do Arroio, terminou o ano muito bem e ganha como prêmio começando a temporada no banco, né? Ou participando do time alternativo.
E hoje entrou talvez aí uma das poucas coisas boas aqui que a gente viu neste Nilton Santos da atuação do Cruzeiro. Então, algumas escolhas questionáveis aí neste início de trabalho e que ele vai precisar corrigir a rota, porque a pressão vai aumentar cada vez mais e eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro, ele está preocupado e com razão. A gente aqui acompanha muito, né, toda essa repercussão, porque vê um trabalho que tinha uma expectativa muito grande, ele ir para um caminho contrário já no primeiro mês do ano, né? Então, apenas para concluir aqui, o Cruzeiro precisa retornar para a rota aí positiva e só depende do Cruzeiro, né? Jogadores, papel muito importante, diretoria, papel muito importante, e o Tite fazer o trabalho aí realmente surtir efeito, né? Porque é jogo em cima de jogo e não tem tempo mais não, velho. O fator de reconstruir lá foi feito pelo Leonardo Jardim, velho. A missão principal ele conseguiu, velho. Agora a casa tá arrumada. Por mais que o discurso venha se perdendo aí nos últimos movimentos, porque se você negociar 2 laterais esquerdos e negociar um titular que até então não era objetivo do departamento de futebol, e aí quando eu falo departamento de futebol, são todos, né? O Joaquim Pinto, o Bruno Spindel que chegou depois, o Pedro Júnior que está acima, e acima do Pedro Júnior o Pedro Lourenço. Essa turma precisa voltar para o caminho aí que todo mundo quer que o Cruzeiro siga, porque o ano começa muito mal para quem teve tudo aí pronto para finalmente engrenar, né? De novo, a gente vai precisar aí reconstruir alguns caminhos que pareciam estar tão claros, mas no momento estão ficando aí em um plano que vai se afastando, viu, Léo Campos?